Boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes. Eu sou a missionanda, né? Não vou dizer que sou missionanda até hoje, porque é o nosso trabalho final. Eu sou a missionanda Alexa, de França. Sou aluna aqui do Instituto Transcultural de Missões, no módulo, né, no regime de internato. E as matérias que a mim foram designadas para poder apresentar hoje foram Batalha Espiritual, Antropologia de Missões e Fenomenologia de Missões. Batalha Espiritual é tudo o que nos faz nos afastar de Deus. Tudo o que faz com que, de alguma forma, venhamos nos afastar de Cristo, afastar de Deus, é batalha espiritual. E temos três grandes inimigos, sendo ele o diabo, o mundo e a nossa velha natureza. Na Bíblia encontramos que devemos resistir ao diabo, não nos contaminarmos com o mundo e renovar nossos pensamentos. Muitos religiosos acreditam e dizem que o diabo e Deus têm uma luta equilibrada, mas isso não é possível, porque nem mesmo o príncipe deste mundo, o governante deste mundo, pode ser considerado um oponente para Deus. Na realidade, essa luta, essa guerra, acontece entre nós e Satanás. E devemos entender realmente o que isso quer dizer. Que ele é o nosso inimigo, não o nosso irmão, não o nosso próximo, ou seja quem for que apareça em nossas vidas. Ele não é o nosso inimigo, e sim Satanás. É contra ele que nós lutamos, é contra ele que vivemos, A partir do momento que aceitamos a Cristo, é a partir daí que nós já estamos nessa luta. É contra ele a todo momento que estamos lutando. Devemos entender também, a partir disso, que devemos nos manter sóbrios e vigilantes a todo momento, porque Satanás está sempre à busca de uma brecha. Ele quer sempre tomar o controle de nossas vidas. Devemos saber que fazemos parte de um exército, não somos um soldado solitário que anda vagando por aí. Temos a quem recorrer a todo momento. E nosso irmão, que é o nosso parceiro, nosso amigo, ele também é um soldado. E no que eu posso falhar, no que eu falho, ele vai suprir essa minha falha, essa minha dificuldade. Deus também nos deu armas para que pudéssemos lutar contra esse nosso inimigo. Elas são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada da fé, espada do Espírito, escudo da fé, calçar o evangelho da paz e o capacete da salvação. Essas armas elas são armas espirituais e não armas carnais, feitas por mãos de homens. Não, elas são poderosas em Deus e não porque nós a temos, não porque nós a fizemos. E o mais importante é a gente entender que a gente já venceu essa guerra, porque lá na cruz Jesus venceu o mundo, o pecado, o diabo e a vida. E a vida o quê? A morte. Desculpa, gente. É que eu tô um pouquinho nervosa. Ele venceu todos os quatro. O mundo, o pecado, a morte, e o diabo. Em antropologia, que foi outra matéria
que foi designada para mim apresentar hoje, ela é muito importante porque é nela que o missionário vai entender o porquê, né, dele precisar saber da cultura do outro. Ele vai entender finalmente que ele não está aqui apenas para ir evangelizar, para falar de Cristo, mas ele tem que saber da cultura do outro para ele não colocar a sua cultura, né, acima da do outro. Para ele não ser etnocêntrico, para ele não achar que a cultura dele ou a vida dele é superior à do outro. Não, é para ele saber identificar quais são os pontos da cultura do outro que favorece o evangelho, né? Que não atrapalha, que não tem nada contra o evangelho, mas é apenas um ponto no qual ele pode se firmar para pregar, para evangelizar. Mas a matéria que eu vou defender hoje é Fenomenologia de Missões, uma matéria, né, que a gente só tem aqui no Instituto, e a fenomenologia, ela busca e investiga, né, todos os pontos ligados a missões. Tudo que envolva missões, fenomenologia estuda. E fenomenologia é uma matéria muito dinâmica, né, porque todo dia essa situação que está tendo hoje, ela está sendo estudada também, porque ela está fazendo parte de um momento histórico em missões. Em fenomenologia, a gente vê os sujeitos que fazem parte do processo missionário. Eles variam, né, de cada caso, porque às vezes vão ter mais, outras vezes menos, mas em todas as situações haverão sujeitos. E o fenomenólogo, ele é um profissional que vai observar quem é o sujeito que pode acabar destruindo ou causando inanição ao processo. Vou dar um exemplo para vocês. Se a igreja, Missão Pieia, decide enviar Rebeca, né, como missionária, e no acordo fica, né, decretado que ela deve ficar lá pelo menos um ano e depois retornar. Se por um acaso acontecer algo que antes desse um ano se completar ela retorne, o fenomenólogo ele vai buscar entender quem foi que causou, qual o sujeito que prejudicou, que fizesse com que ela viesse antes do determinado. Esses sujeitos são o pastor, o missionário, a diretoria, a missão anfitriã, o campo anfitrião e a escola de missões. O pastor, ele é o líder do processo, mas ele deve entender que não é porque ele quer fazer missões, porque ele sente esse desejo de fazer missões, que todo mundo na igreja vai concordar com ele, e não é por isso que ele deve começar a fazer missões e dizer para a igreja, hoje a gente vai fazer missões e dar seguimento a isso. Não, porque a partir do momento em que ele for trocado, né, ele for substituído, o projeto acaba. Todo esse processo termina, ninguém mais se interessou por missões, apenas ele, isso só ardia no seu coração. Então não adiantou nada ter iniciado esse processo se só estava no coração do pastor. O outro sujeito é o missionário. Ele é muito importante porque é ele quem está lá no campo, é ele que está evangelizando, é ele que está indo falar de Cristo para pessoas que nunca ouviram falar, que nem sabem quem é Jesus. O campo anfitrião, né, que é para onde ele vai, deve fazer o par perfeito para ele. Não adianta a gente pegar
um carioca, né, como Juliana, e mandar lá para a Europa, que é uma região muito fria. Não adianta, ele não vai produzir, porque o clima, o ambiente não combina com ele. Então, não serve para que esse missionário consiga desenvolver o seu trabalho. O ministério e a diretoria são difíceis de lidar, porque eles acreditam que é dever deles barrar tudo que seja novo para a igreja. Porque missões, se na igreja ainda não faz missões ou algo do tipo, vai ser algo novo, né? E ele barra a missão de ser feita porque ele não conhece, ele não entende. Então ele deve ser estimulado, ele deve primeiro entender e saber o que é missões, como fazer missões, para que ele não venha prejudicar o processo. Os membros mantenedores também são muito, muito importantes para esse processo, porque é através dele que o missionário que foi enviado ou está sendo enviado vai ter cobertura espiritual e financeira, porque são os membros da igreja que vão dar sua manutenção, né? Eles vão manter o missionário no campo, de forma espiritual como financeiramente. E as outras duas que ficaram para o final são a escola e a missão anfitriã. Nessas duas a gente tem que ter muito cuidado e procurar sempre saber qual que é a sua estrutura, qual a sua história, quem foi que a fundou, né, e qual o seu credo, no que ela acredita. Para um futuro estudante de uma escola de missões, seja ela qual for, é importante que o líder do processo ou do departamento de missões procure saber se essa missão foi feita a partir de uma divisão, né? Porque a maior parte, né, se não todas as igrejas ou missões, ou tudo que é feito a partir de uma divisão, ela também cria uma divisão. Então devemos ter muito cuidado com isso. Ver também o tempo de preparo do aluno. Quanto tempo o aluno vai ficar naquela escola? Se vão ser 6 meses, 1 ano, quanto tempo ele precisa para se preparar? Porque muitas escolas põem um valor baixo, né, de matrícula e do curso, mas o tempo é muito grande, então não compensa. E você também tem que ver o currículo dessa escola, quais são as matérias que ele oferece. Porque muitos cursos que estão aí pela internet ou no mundo afora, que se dizem ser missiológicos, que se dizem ser de missões, falar de missões, na verdade são teológicos. E não é isso que o missionário precisa, não nesse momento de formação. Ele precisa ter o conhecimento da Bíblia? Precisa. Mas para ir ao campo ele precisa de um preparo missionário, um preparo que ele só encontra numa escola verdadeiramente de missões. E na missão que ele vai ficar, que vai acolher ele, é muito importante que a gente procure ver se essa missão ela é reconhecida e respeitada no local onde ela se localiza. Porque é a partir daí que vamos ver se os seus projetos e tudo que ele diz fazer e ser é realmente verdade. Ou se ele não passa de fachada, se ele só aqui diz uma coisa e lá faz outra. Se ele apenas senta, grava alguma coisa para mandar para a sua igreja, mas na verdade não está fazendo nada, não abre nem sequer a boca para falar de Jesus para alguém, nem mesmo para o seu vizinho. Não adianta, a gente tem que procurar saber qual é realmente o propósito dessa missão. Devemos também questionar o contrato feito com essa missão.
Se o contrato é de 2 anos, de 1 ano ou quanto tempo for, devemos questionar todas as cláusulas para que todos os pontos venham ficar claros, tanto para o missionário que está enviando, tanto pela igreja que está o enviando, para que todo mundo tenha total orientação e saiba de tudo que está no acordo, né? E nas igrejas, se é algo que elas estão desejando fazer, missões, deve ter um departamento missionário, que inicialmente deve ter 3 integrantes, sendo eles um líder, o secretário e o tesoureiro. O líder, né, do departamento, ele está responsável por pesquisar e levar informações para o secretário, para que ele possa pesquisar mais e ter mais informações no momento que for passar esses relatórios ou essas informações para a igreja. Ele também deve auxiliar o secretário e o tesoureiro em todo o processo que eles vão passar, tanto lançando relatórios ou até mesmo o caixa do departamento. Ele deve estar sempre orientando e participando. O secretário, ele deve ser respeitado pela congregação, assim como o líder, e ter uma fácil comunicação. Ele deve se comunicar com a igreja ou com qualquer pessoa facilmente, para que dessa forma todo mundo consiga compreender, independente da sua faixa etária e do seu entendimento, né, escolar, se você tem total formação escolar ou não, você consiga compreender o que está sendo falado a todo momento. Ele também deve organizar todos os eventos que tiver a ver com missões. É o secretário que organiza, que faz a ornamentação, que arruma tudo que tem a ver com os eventos de missões. É o secretário que faz. Ele também faz o relatório, né, que vai ser entregue ao pastor presidente a partir das informações que ele tem do missionário que está no campo. E ele também deve enviar para o missionário que está no campo todas as informações do que está havendo na igreja que o enviou. Se houve alguma mudança, se teve alguma evolução, se tem algum problema, ele deve sempre informar para que o missionário fique ciente do que está acontecendo também. Não que isso vá tomar o foco do missionário lá no campo, mas para que ele fique ciente, porque se por um acaso ele tiver que voltar, ou no momento que ele retorna para casa, ele não fique perdido no que está acontecendo. Já o tesoureiro, ele deve ter uma vida financeira equilibrada e, de preferência, né, não é obrigatório, mas é o que vai facilitar muito, se o tesoureiro tiver conhecimento contábil, né, já que ele vai estar lidando com o caixa do departamento. Ele fica responsável de fazer os pagamentos para os missionários ou a missão que eles ajudam e fazer relatórios, né, para o pastor, para que o pastor e a igreja fiquem cientes do que entrou, do que saiu, do que foi usado, né, do departamento e fazer a compra de todo o material que vai ser usado para fazer missões. Tudo que envolver gastos com missões, a gente deve ver com o tesoureiro desse departamento. Ao introduzir missões na igreja, a gente não vai introduzir missões do dia para a noite. Não é porque eu, ou o pastor, ou seja quem for, decidiu, eu quero que a minha igreja faça missões, que eu vou falar, gente, a partir de hoje a gente faz missões, viu? Não é assim. Porque senão ninguém vai estar participando, eles estão sendo obrigados a participar. E não é assim que se deve participar de missões. Você deve contribuir, ajudar, seja de qual forma for, por livre e espontânea vontade. Então, inicialmente, a gente vai pedir, né, uma abertura de 5 minutos no maior culto, né, da congregação, da igreja,
para que o departamento, né, possa apresentar relatórios ou informações, vídeos, cartas de missionários nesse momento, e ao final desse período ele faça uma oração com relação ao que ele mostrou, ao que ele leu, ao que ele levou para o culto. Ele deve fazer uma oração em cima daquilo. E depois de um tempo a igreja vai querer mais, vai buscar mais, querer mais informações sobre missões, e é a partir daí que a gente vai pedir, né, ao pastor que abra um culto de missões. Ele ceda um culto de 4 domingos para que a gente faça um culto de missões. E nesse culto a gente vai passar informações, relatórios, deve ter teatro e várias coisas para que envolva a igreja, que mostre à igreja o que é missões, como deve fazer missões. E depois disso, a gente não pode deixar essa paixão acabar de repente, porque ficou faltando alguma informação ou porque a gente parou de buscar mais informações ou buscar missionários para continuar mantendo essa paixão, essa chama. A gente deve buscar um seminário, um curso, para que a igreja, não apenas o departamento, não apenas o pastor, tenha conhecimento do que é missões, como fazer missões, com quem fazer missões, mas a igreja, um membro, cada membro, fique ciente do que é fazer missões e como ele pode fazer missões no seu dia a dia ou até mesmo de forma transcultural. E depois de todo esse repertório, a igreja vai querer um evento muito grande, que todos possam participar, seja cantando ou fazendo teatros, apresentando uma coreografia, jogral, né? Tudo que qualquer forma de demonstrar para a igreja que existem várias culturas no mundo e que todas elas precisam ser alcançadas. É nesse momento que a gente cria as conferências anuais, né? Que deve ter data, hora e local marcados. E de preferência que seja uma data fixa, porque assim todos já sabem, tal data de tal mês a gente já tem que estar preparado para fazer uma apresentação para envolver todos em missões. Nesse dia a gente já deve estar pronto, preparado, com toda a programação, com quem quer dançar, com quem quer cantar, com quem tem algo para falar. E é importante também que, se for levado alguém para pregar, se não for um missionário, que para ele fique claro que as informações que é para ele passar, a pregação, a mensagem que ele deve passar é missionária, para que todos participem, para que todo o processo, todo o conceito do culto seja voltado para missões, e não uma parte de missões e outra parte de qualquer outro assunto. Porque para falar de outros assuntos e ter outras pregações, outras mensagens, temos outros 3 cultos, outros eventos na igreja. Mas no culto missionário é para ser falado de missões. Depois de tudo isso, né, o passo mais avançado que a igreja vai querer dar e deve dar, né, é enviar o seu próprio missionário, não apenas ajudar uma missão, um missionário a fazer missões, mas enviar o seu próprio missionário. E para isso é preciso que primeiro a gente identifique um missionário ou uma pessoa, né, na igreja que tenha essa chama, que tenha esse chamado para fazer missões. Depois disso a gente tem que aprender a lidar com ele e entender, ele é preguiçoso, ele é ladrão, ou quais são os defeitos dele,
para saber se ele é qualificado para ser enviado para o campo. E não enviar ele de qualquer forma, ou porque você acha, ele deve servir para ir para o campo, que eu vou enviar. Não, você deve primeiro observar quem são as pessoas chamadas e aprender a lidar com elas, ver como elas irão se comportar no campo. E explicar para elas que o processo que elas vão ter que passar não é, você vai ser o nosso missionário que vai ser enviado e daqui a 3 meses você vai embora. Não é assim. É explicar para ele que ele tem todo um processo, ele vai passar por uma escola de formação, ele vai passar por seminários, vai passar por vários cursos e ele deve ter outras formações também, porque não é em todo lugar que o missionário entra com o título de missionário. Em alguns lugares, a pessoa que quer evangelizar, né, ele só vai poder entrar como trabalhador, então ele deve ter uma formação. Não é apenas, vou ser missionário, eu quero ser missionário e ir. Não, tem todo um preparo. E deixa claro para ele todas as cláusulas do contrato, que é feito ao ele ser enviado. Tem uma cláusula, né, que faz com que muitos desistam, que ela diz que o missionário, se ele morrer no campo, ele deve ser enterrado no campo. E muitos desistem por essa simples razão. Eu não vejo motivo algum das pessoas desistirem apenas por isso. Se você já vai estar morto, você não tem mais vida, né? O que é que adianta você voltar para casa depois que já morreu? Você não vai ver ninguém? Você já vai estar morto, não adianta, não serve para nada. Deixa lá, vai ser enterrado lá no campo mesmo. Você já vai estar envolvido lá mesmo com as pessoas. Lá já é sua casa, então para que voltar para um outro lugar? Para que ter que dar esse trabalho de esse trabalho de ser transladado, né, de volta para casa? Não tem porquê. E isso me entristece muito saber que muitos desistem por esse simples motivo. Você já está morto, você não tem para que se preocupar onde é que você vai ser enterrado, não. Você tem que se preocupar enquanto você está vivo. Será que eu estou fazendo o que a mim foi ordenado? Porque Cristo mandou que nós fôssemos em busca de outras almas. Será que a gente está fazendo isso? É nisso que a gente tem que se preocupar. E não se quando a gente morrer, se eu vou ser enterrado lá ou não. Isso não faz diferença. Outra coisa também que é muito importante é que a gente entenda que esse processo, né, esse contrato, tudo que está sendo feito tem uma motivação, não é apenas por querer, por emoção, não, é algo racional e emocional que vem do trono do Espírito Santo, do trono de Deus, né? Que não é algo que a gente criou, o homem teve vontade de fazer, não. É algo que só Deus faz e só Deus quis isso, né? Durante muito tempo. O homem não se preocupou em querer reatar, se reconciliar com Deus. Todo esse processo foi a busca de Deus pelo homem. Então, depois que Cristo morreu, essa função passou a ser nossa. Nós devemos resgatar o outro, né? E depois que você já enviou o seu missionário, você deve criar uma forma de manter esse missionário. Até mesmo enquanto ele está em formação, você deve criar uma forma de mantê-lo no campo, de forma financeira, porque de forma espiritual nós sabemos que devemos orar por ele para que Deus o guarde, para que Deus o proteja. Então, a formação de manutenção ela pode ocorrer de 2 formas. Eu tenho água aqui. Ela acontece de 2 formas. Através de cadastro, né, e boletos de membros ou pessoas que simplesmente sintam vontade de contribuir, que nesse momento
o tesoureiro, né, porque a igreja já tem um departamento de missões, ele deve ter uma mesinha no canto para fazer o cadastro dessa pessoa, para que ele gere um boleto ou um carnê, para que essa pessoa já saiba a quem se direcionar na hora do pagamento. Então ele deve ter um canto reservado na igreja, com a sua mesinha, com seus documentos, com tudo que ele precisa para fazer esse processo. Outra forma de você criar uma manutenção é através de vendas de camisas, de frutas, lanches, ou o que a sua imaginação permitir, né? Tudo que ela venha criar, que seja para a obra missionária, faça para que o missionário tenha como ser mantido em todo momento, nada lhe falte no campo. E depois a gente tem que ver como a gente vai fazer parcerias. A gente pode manter, né, nossa parceria apenas com o missionário que a gente enviou, mas se a igreja não tem ainda um missionário, como eu vou fazer parceria com a igreja ou com um missionário que já está trabalhando, já é ativo? É bem simples, a gente vai primeiro buscar, né, procurar, localizar um missionário ou uma missão, né? E depois a gente vai estabelecer, a igreja vai estabelecer um valor por qual ela possa ajudar. Não é o missionário, não é a missão que vai estipular o valor, mas é a igreja, porque é ela que sabe o valor até onde ela pode contribuir, é ela que sabe o valor que entra no caixa. Então, ela que tem que se programar, né, estipular o valor a ser contribuído. E no momento, né, da gente já fez parceria, de preferência com alguma missão missionária que a gente pretenda ajudar, a gente vai querer levar um missionário ou uma missão para ser apresentada na igreja, né? Para que todo mundo fique ciente que aquela missão existe e que a gente deve ajudar. No momento que você vai levar esse missionário ou essa missão para a sua igreja, deve ficar muito claro para o missionário ou a missão qual é a real função que ele está indo fazer naquela igreja. Se é fortalecer a secretaria ou o departamento de missões, ou se é para que ele seja ajudado. Se for para que ele seja ajudado, então você vai arcar com os custos para que ele chegue na sua congregação, mas vai deixar ele livre para falar, né, distribuir a sua conta para que as pessoas possam ofertar. E se ele tiver o material para vender, ele possa vender e falar dos seus projetos abertamente para a igreja contribuir. Se for apenas para o fortalecimento do departamento, isso também deve ficar muito, muito claro para que ele não venha, para que isso não venha criar um embaraço, uma dificuldade nesse momento. Então, você vai arcar com, né, da mesma forma que do outro, você vai arcar para que ele chegue na sua congregação, mas você vai deixar claro, olha, você está indo para fortalecer o departamento lá da igreja, para que as pessoas contribuam mais, elas se voltem mais para missões. É para isso que eu estou te chamando, para ir lá para a minha congregação, para ir lá na minha igreja. Para que você arque apenas com o valor, né, de levá-lo e uma oferta, porque ele se disponibilizou aí e falou tudo o que era necessário para que a igreja se envolvesse mais com missões. Então é importante que você também dê uma oferta para que a missão que ele desenvolve continue, permaneça, não termine apenas porque alguém não contribuiu, porque você não contribuiu. E é assim, né, que são todos esses passos, todas essas informações que um fenomenólogo deve ser capaz e é capaz de realizar numa igreja. Ele é um profissional que promove o êxito, né, de todo o processo missionário, desde que
missionário, desde que a pessoa seja escolhida, até o momento em que ele é enviado e até mesmo quando ele está no campo, porque ele, né, vai aconselhar o líder do departamento a ficar sempre procurando saber como é que o missionário está, como é que ele pode ajudar, para que o missionário possa produzir mais em menos tempo e permanecer no campo por mais tempo, produzindo. E eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui no Instituto, de ter crescido no meio missionário e agradecer ao Instituto que proporcionou isso para mim, né? Que proporcionou essa oportunidade de eu poder estudar sobre missões, não apenas viver missões ou conviver com missões, mas saber e poder ajudar, poder ser uma missionária, não apenas como muitos aí fora que se dizem missionários porque andam com a Bíblia debaixo do braço e dizem que estão evangelizando, mas formada por uma escola, né? E estando ciente de tudo o que eu estou fazendo, sabendo tudo o que eu devo fazer no campo para que as minhas dificuldades, ao momento que eu chegar lá, sejam amenizadas. Eu queria agradecer, né, a todos os professores, a minha avó, né, o Baba, a minha mãe, Tayane, Gabi, né, que foram os nossos professores, por ter passado, né, essas informações pra gente e por ter passado suas experiências. Porque não é apenas de informação que eu vou sobreviver no campo, mas é baseado no que muitos já passaram como eles, que eu vou saber como lidar lá no campo, como agir no campo. É baseado nas atitudes deles. Se eles erraram em alguma situação, eles passaram pra gente, para que a gente não cometa o mesmo erro no campo. E se eles acertaram de alguma forma, e eu sei que eles acertaram porque eles estão há 24, não, 25 não, 24 anos já trabalhando com isso, já em Moçambique, com uma missão firme e forte, que eles estão aqui, os líderes, né, o presidente e a presidente, né, da missão estão aqui, mas ela não está parada, ela está funcionando. Então, a gente sabe que realmente eles acertaram. Então, que a partir das experiências que eles passaram pra gente, a gente possa agir da mesma forma no campo e onde eles erraram, a gente possa acertar baseado no que eles já viveram. E assim, eu agradeço a todos que estão aqui. Os irmãos têm um compromisso de pregação, então dê a nota e já deu? Então os que tem que sair, pode sair, madrinha, missionário, se tiver um compromisso urgente, pode ir, a gente vai continuar ouvindo.